Olá, Arthur Henrique aqui, mais uma vez no canal Conexão Marxista, e dessa vez vamos apresentar o texto de Marx sobre a questão judaica, o que veremos após a vinheta. Em primeiro lugar, é necessário contextualizar em que momento esse texto foi escrito. Sobre a questão judaica, é escrito em 1843, ou seja, no momento que Marx está num processo ali de acerto de contas com o seu breve passado próximo aos jovens hegelianos, ou seja, ele está naquela fase de superação do hegelianismo, mas, ao mesmo tempo, é um Marx anterior àquele Marx da crítica ontológica da economia política. Esse texto é fundamental para a compreensão da trajetória marxiana. No texto sobre a questão judaica, já fica claro aqui que existe aquilo que futuramente Chazin, que é vastamente referenciado aqui nesse canal, ele vai denominar de ontonegatividade da politicidade, ou seja, aquela apreensão de Marx de que o Estado em si é um estranhamento à humanidade enquanto gênero. Então é algo que precisa ser abolido para se conquistar a emancipação humana. Ou seja, analisando esse texto, já fica claro que é falsa aquela noção de que existiria um jovem Marx que seria epistemologicamente oposto a um velho Marx. Além disso, a gente pode fazer uma analogia aqui no texto sobre a questão judaica. Esse texto, digamos, mais uma vez, em termos de analogia, ele está tratando daquilo que hoje em dia nós chamaríamos de uma pauta identitária, ou seja, a questão particular dos judeus buscando ali a sua emancipação, a sua liberdade religiosa, ao mesmo tempo da sua inclusão política. O texto sobre a questão judaica, na verdade, não é um livro escrito pelo Marx, é uma espécie de resenha crítica de um outro texto escrito por Bruno Bauer. Bruno Bauer, que era um dos principais hegelianos do período, ele vai escrever então esse texto sobre a questão judaica, exatamente porque na Alemanha, principalmente ao longo do século XIX, a questão da emancipação dos judeus tinha um peso enorme nas disputas políticas. Portanto, o Bruno Bauer ele vai se debruçar nessa questão para, a partir disso, apresentar a sua visão em relação ao Estado, em relação à sociedade alemã como um todo. Então, o ponto de partida do Marx é uma crítica a esse texto do Bruno Bauer. Pois bem, consideração de Marx. Os judeus, eles esperam, eles defendem a sua emancipação. Mas então, Marx questiona, como podem os judeus se emancipar, ou seja, como podem os judeus tornarem-se livres se nossa própria sociedade, ou seja, se a sociedade alemã do século XIX, ou a sociedade europeia, ou a sociedade como um todo, não era livre. Além disso, Marx aponta, defender uma emancipação, uma libertação especial, ou seja, a emancipação dos judeus, seria um egoísmo na perspectiva humana. Se você critica uma opressão particular e não considera e não faz a mesma crítica à opressão geral, significa que você compactua com a opressão geral, ainda que você defenda uma pauta particular. O que Bauer aponta no seu texto é de que o judeu, na sociedade alemã do século XIX, não poderia ser emancipado, porque, então, na concepção de Bauer, o Estado era cristão. Ou seja, dessa forma, nessa visão do Bruno Bauer, o único caminho para a abolição daquela disputa entre judeus e cristãos, ou seja, daquela opressão dos judeus, na visão de Bauer, seria a abolição da própria religião do Estado. Ou seja, tornar o Estado ainda mais perfeito, tornar um Estado livre das religiões. Isso que, na visão do Bruno Bauer, traria a emancipação de fato. Ou seja,
para o Bruno Bauer, o cerne da questão é o Estado cristão, não o Estado em si. Por conta disso, Marx vai criticar essa concepção do Bruno Bauer, apontando que, para o Bauer, a crítica, ou seja, essa análise da questão judaica, era muito mais uma análise no âmbito teológico. Até porque, naquele momento, a Alemanha ainda não era Alemanha, não existia um Estado alemão. Mesmo nos outros países da Europa, até mesmo na França, que se poderia considerar um país europeu com um Estado político mais desenvolvido no sentido das ideias ali no século XIX, era um Estado que ainda estava em disputa. Então, o que o Marx vai tentar traçar é que a crítica que o Bruno Bauer faz é limitada, porque se fica restrita a essa questão muito mais teológica, embora ele diga que está tratando ali do Estado. Mas ele não está tratando do Estado em si, ele está tratando da problemática do Estado cristão, ou seja, digamos, de uma forma particular de Estado. Para ampliar essa discussão, então, o Marx ele vai tentar pensar essa questão, né, ou seja, pensar a questão judaica, em um lugar onde o Estado político já estava mais consolidado, tanto na concepção das ideias, mas também juridicamente, né, que vai ser exatamente os Estados Unidos da América. Né? O Marx vai tentar pensar a partir desse país, porque ali ficaria mais claro, né, qual que é a relação e as contradições entre o judeu e o Estado político num país em que o Estado político já tivesse mais consolidado. Então, nesse sentido, o primeiro ponto que o Marx vai colocar é que, mesmo onde o Estado político já está bem consolidado, a religião ainda vai ter um peso fenomenal. Basta ver o papel da religião cristã na moral dos Estados Unidos, mesmo na concepção das leis, mesmo no referencial político dos Estados Unidos, na prática social, digamos assim, dos Estados Unidos, já ali no século XIX. Nesse sentido, Marx coloca, e aqui citando um trecho do texto, pegando aqui da publicação da editora Boitempo, na página 38. A pergunta é: como se comporta a emancipação política plena para com a religião? Se até mesmo no país da emancipação política plena encontramos não só a existência da religião, mas a existência da mesma em seu frescor e sua força vitais. Isso constitui prova de que a presença da religião não contradiz a planificação do Estado. Como, porém, a existência da religião é a existência de uma carência. A fonte dessa carência só pode ser procurada na essência do próprio Estado. Logo, o que Marx está tentando pensar aqui, está tentando demonstrar, é que a questão não se trata somente de pensar a inclusão dos judeus no Estado. Se trata exatamente de pensar o Estado em si, de pensar quais são os limites da emancipação política em consideração à emancipação humana. Ou seja, entender que a emancipação política é um passo muito menor, muito mais reduzido do que a própria emancipação humana. Ou seja, são coisas diferentes, no sentido de que a emancipação humana é a emancipação de fato, é a liberdade de fato, enquanto que a emancipação política seria um passo historicamente importante, no entanto, criaria um outro nível de alienação, um outro nível de estranhamento. Então vejamos, a emancipação política do judeu, ela significaria a consolidação de um Estado livre de religiões, ou seja, um Estado laico, no sentido de que permitiria a cada um seguir a religião que fosse de seu entendimento. Bom, todavia, o aperfeiçoamento de um Estado nesse nível não representa uma condição humana, uma condição da humanidade livre de contradições. Ou seja, o aperfeiçoamento do Estado
não representa uma liberdade de fato, não representa uma emancipação humana. O aperfeiçoamento do Estado é, na verdade, o aperfeiçoamento de algo que é estranho ao gênero humano. O Estado pode ser um Estado livre sem que a humanidade seja livre enquanto gênero. Logo, buscar a emancipação por meio da via política, da via do Estado, significa colocar um intermediário entre a humanidade e a liberdade humana. Ou seja, ao emancipar-se politicamente, a humanidade se emancipa de uma forma desviada, ou seja, uma forma por meio de um intermediário, né, na via de um intermediário, não de uma forma plena. Temos então o Estado emancipado, ou seja, um Estado aperfeiçoado, né, um Estado livre da religião, livre da pessoalidade absolutista dos monarcas, ou seja, o Estado plenamente desenvolvido. Ele cria uma cisão entre o cidadão e o indivíduo. Ou seja, no Estado plenamente desenvolvido, você ainda tem uma grande contradição. Ou seja, você tem uma cisão entre a vida política e a sociedade civil. Como Marx ironiza, seria uma dupla existência, uma existência celestial e uma existência terrestre, né? Ou como ele aponta, uma cisão do homem enquanto citoyen, cidadão, e do homem enquanto bourgeois, né? Ou seja, burguês, no sentido ali da existência particular. Ou seja, existiria uma cisão entre a vida pública e a vida particular. Ou seja, fica claro aqui que a própria condição, a própria concepção de liberdade aparece no Estado político de forma cindida, de forma dividida, separada. Vejamos, por exemplo, o Estado plenamente desenvolvido, ele pode garantir a todo cidadão a posse plena da propriedade privada. Mas isso não significa que esse Estado garante a todo indivíduo o acesso à propriedade privada. Ainda assim, a liberdade, a ideia de liberdade, se mostra dessa forma muito mais como a liberdade da propriedade privada, não a liberdade do indivíduo, a liberdade do homem, a liberdade da humanidade enquanto gênero. Ou seja, o que o Marx está demonstrando é que, ali na primeira metade do século XIX, a questão judaica era, na perspectiva dos judeus, a emancipação política dos judeus. Na perspectiva do Bruno Bauer, seria a emancipação do Estado de toda a religião, ou seja, seria o aperfeiçoamento do Estado. Ou seja, se nota tudo aqui girando em torno da questão do Estado, como se o Estado fosse uma religião universal, parando acima de todas as religiões. Ou seja, o que o Bruno Bauer vai tentar defender, vai tentar demonstrar, é, na verdade, uma concepção que tornaria o Estado a religião real do cidadão. Ou seja, seria aquilo que estaria acima de qualquer individualidade, de qualquer disputa nesse sentido, principalmente nesse sentido religioso. Ou seja, o que o Marx vai criticar, o que o Marx vai apontar, é que essa perspectiva, essa visão do Bruno Bauer, ela está presa ainda a uma concepção do Estado político enquanto uma religião perfeita, ao mesmo tempo que o Estado religioso seria ali um Estado imperfeito. Mais uma vez, Marx vai demonstrar que a emancipação política representa, sim, um progresso histórico. Porém, a emancipação política, o desenvolvimento do Estado, não representa uma verdadeira emancipação humana. Representa, sim, a forma final de uma emancipação dentro da ordem histórica até então vigente. Ou seja, a emancipação política é um passo importante, é um progresso histórico. Porém, é um passo limitado, contraditório,
e que ainda causa um estranhamento à humanidade, ainda causa um estranhamento aos homens enquanto gênero. Para sintetizar esse ponto, vamos pegar a página 46, de novo, da edição da Boitempo, em relação ao judaísmo. Pelo fato de poderdes vos emancipar politicamente, sem vos desvincular completa e irrefutavelmente do judaísmo, a emancipação política não é por si mesma a emancipação humana. Ou seja, a questão judaica não coloca a questão da emancipação humana, mas sim e tão somente a questão do aperfeiçoamento do Estado, ou seja, a questão da emancipação política. Marx percebe então, a partir da crítica aos escritos de Bruno Bauer sobre a questão judaica, que discutir essa questão, discutir essa pauta, deve ir além da questão teológica, que é o grande limite do Bauer. Por isso, na segunda parte do texto do Marx sobre a questão judaica, ele vai tentar entender aquilo que seria o judeu prático, ou seja, o que caracterizaria historicamente a prática do judeu. Ou seja, não entender o judeu enquanto no seu aspecto religioso, sua prática religiosa, mas entender qual era o papel social dos judeus historicamente e naquele período da Alemanha. Lembrando que esse texto sobre a questão judaica de Marx, de 1846, é anterior à crítica ontológica de Marx à economia política. Ou seja, não há ainda uma crítica consolidada ao capital a partir da crítica ontológica da teoria do valor. Né? No entanto, nesse período, nesse texto sobre a questão judaica de Marx, aqui em 1846, Marx já está percebendo o poder do dinheiro. Ele já está percebendo como esse poder material do dinheiro está determinando as dinâmicas sociais. Ainda que o Marx desse período não tenha claro todas as determinações das categorias do capital. Nesse sentido, Marx vai apontar que, historicamente, o judeu era, na prática, o mestre ali das finanças, né? o grande controlador do dinheiro, ou seja, seria aquela figura social que representaria o controle, o papel e o poder do dinheiro. E é nesse sentido que o Marx vai apontar que, dessa forma, o judeu já estava emancipado, no sentido de que o judeu já era tolerado nas diversas partes da Europa por conta do seu poder financeiro, ou seja, no papel prático que exercia na sociedade europeia como um todo, na sociedade ocidental como um todo, que era exatamente representar esse poder financeiro. Então, para exemplificar isso, na página 57 aqui, edição da Boitempo, temos: o judeu se emancipou à maneira judaica, não só por ter se apropriado do poder financeiro, mas porque, com ou sem ele, o dinheiro assumiu o poder sobre o mundo, e o espírito prático do judeu se tornou o espírito prático dos povos cristãos. Os judeus se emanciparam na mesma proporção em que os cristãos se tornaram judeus. Ou seja, o que o Marx está, de certa forma, ironizando é o sentido de que, historicamente, o judeu era aquela figura ligada às questões financeiras, ao poder do dinheiro, ligado a essa movimentação monetária. O que ele está demonstrando é que, conforme o capitalismo estava avançando no século XIX, o dinheiro estava se tornando a força predominante. Embora, mais uma vez, em 1843, Marx não tinha ainda total clareza de todas as determinações das categorias do capital. Porém, ele já percebia essa força material que estava começando, na sua concepção, ou seja, Marx estava começando a entender que era essa força material que determinava as condições sociais. Ou seja, na prática, em todo o mundo cristão, em toda cultura ocidental, digamos assim, o judaísmo já tinha se tornado a forma comum e inconfundível, né? Se não
em sua forma religiosa, de fato, não em sua prática religiosa, mas sim na sua forma prática, né? Ou seja, aquela representação do poder do dinheiro, da usura, dos juros, da busca incessante por lucro, algo que Marx vai ironizar, que já se infiltrava até mesmo nas demais religiões, né? Ou seja, até mesmo aquelas religiões cristãs já colocavam, mesmo no seu culto, né, no sentido ali do dízimo e tudo mais, essa busca desenfreada pelo lucro, essa busca pelo poder do dinheiro. Mais uma vez, nesse sentido, uma outra citação, na mesma página 57. A discrepância que existe entre o poder político e o poder prático dos judeus e seus direitos políticos equivale à discrepância entre política e o poder financeiro de modo geral. Enquanto na ideia aquela se encontra acima deste, de fato, tornou-se sua serva. Então veja, temos aqui, ao mesmo tempo, Marx colocando a necessidade de se compreender as categorias sociais, a dinâmica social, a partir das práticas sociais. O que, embora não tivesse totalmente claro para o Marx de 1846, vai decorrer na ideia de que todo o processo histórico, todo o processo social deve ser compreendido a partir das dinâmicas e das lutas de classe. Ao mesmo tempo, nós temos uma afirmação da sua ruptura, da ruptura de Marx com o hegelianismo, né? Ou seja, o Estado político está deixando de ser considerado ali como o auge do espírito humano, né? Ou seja, Marx já não partilha dessa visão de Hegel, né? De Hegel e dos hegelianos, mesmo aqueles considerados mais de esquerda, né? Ou seja, aquela visão de que o Estado político seria a forma mais desenvolvida do espírito humano. Na verdade, o que o Marx já está começando a compreender é que se deve buscar na condição material a explicação, né, a compreensão da dinâmica da sociedade. Ainda que nesse momento, em 1843, essa concepção das condições materiais se limite para o Marx a esse poder do dinheiro, né? Ou seja, ainda não é aquela crítica ontológica ao capital. Para finalizar, fica claro então que esse texto sobre a questão judaica, ele representa um momento importantíssimo na formação do pensamento de Marx e, ao mesmo tempo, ele mostra um referencial importante para qualquer pessoa que queira entender o pensamento de Marx, de que não existe uma ideia em Marx de um aperfeiçoamento de Estado. Ou seja, a perspectiva de Marx não é o aperfeiçoamento de um Estado. A perspectiva de Marx não é a conquista de um Estado para torná-lo mais desenvolvido, para tornar um Estado perfeito. Fica claro nesse texto que a perspectiva de Marx é a perspectiva da emancipação humana. E que toda e qualquer pauta, mesmo aquelas pautas particulares, elas só vão ter um sentido histórico pleno se elas se direcionarem no sentido da busca da emancipação humana e não somente da busca da emancipação política. Porque, como esperamos que tenha ficado claro, essa emancipação política representa ainda um passo, representa ainda um quadro de estranhamento à humanidade enquanto gênero. Então é isso. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e confiram as demais playlists para mais conteúdo acerca dos principais temas de Marx e do marxismo. Até a próxima!